dar direção da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vos parto, o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, enjoado, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não sentida dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Boa noite, queridos companheiros que estão aqui conosco nessa noite, de forma presencial. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É sempre gratidão
Os nossos corações se enchem de alegria por estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para estudarmos mais um pouco dos conhecimentos à luz da doutrina espírita. Nesta noite nós teremos uma palestra virtual com o nosso companheiro Rafael Siqueira, da cidade de Niterói. São esses benefícios, que a tecnologia nos oferece de podermos contar com companheiros ficando tão próximos de nós através da tecnologia. Então, agradecemos imensamente já ao Rafael por ter disponibilizado o seu tempo de estar conosco nessa noite. E o tema que ele vai abordar é um tema muito importante e muito oportuno. Será evangelização espírita, dever ou livre escolha? Para darmos início, nós vamos ler uma página do nosso querido mentor espiritual Bezerra de Menezes. Essa página foi psicografada por Marília Cecília Paiva e foi publicada, está no site O Espiritismo. E a página exatamente vem falar sobre o tema, que nós vamos estudar nessa noite. Evangelizar. Ao término do século XX, nós já estamos no XXI, o século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências à procura da evolução espiritual. Sabemos que a Terra é um formoso educandário, e o Mestre Divino, de sua cátedra de amor, exemplifica pela assistência constante o programa a ser tratado. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho pelo exemplo na conduta nobre, pelo perdão constante. Evangelizemo-nos guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Estamos na Terra, mas alistamo-nos nas fileiras do cristianismo para erguermos bem alto a bandeira de luz do Mestre Divino. Amai-vos uns aos outros como vos tenho amado. Evangelizemos. Os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz. Há um grito que ressoa pelo infinito: Pai, socorre-nos. Filhos, somente através do Evangelho vivido à luz da doutrina espírita, encontrará o homem a paz, a serenidade e o caminho do amor nobre. Conclamamos os corações de boa vontade. Evangelizem, evangelizemo-nos. Acendamos a luz dos ensinos divinos para que a Terra se torne um sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana integrada nos princípios da vida em hosanas ao Criador. Filhos, peçamos ao Pai inspiração e prossigamos para o alto, porquanto somente Cristo, com o seu saber e seu coração de luz, poderá iluminar os nossos caminhos. Então, meus irmãos, com essa página que nós lemos de abertura, nós convidamos a todos nesse instante a elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais do Centro Espírita Bom Jesus, aqueles trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, que nos antecederam, que chegaram à nossa casa, que prepararam esse ambiente espiritual para nos receber. Vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade abençoada de aqui reunidos, aprendermos mais dessa doutrina de luz, dessa doutrina de esperança e de consolação, que fortalece a nossa alma, que consola os nossos corações diante dos embates, dos sofrimentos, das dificuldades, das lutas diárias que temos que vencer, para que possamos, através das lições educadoras,
dos obstáculos, dos problemas, vencendo as nossas fragilidades, as nossas limitações, crescermos como espírito imortal. Por isso, damos graças ao Pai, por tudo aquilo que é colocado em nossas vidas, por todas as oportunidades de aprendizado. Que possamos, cada um de nós, aprender as lições aqui na Terra e possamos retornar à pátria espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Rogando aos benfeitores que nos envolvam em boas vibrações de paz e harmonia. Rogando que a nossa reunião seja uma reunião de muito aprendizado, de muito proveito para todos nós. E que principalmente saiamos da nossa casa espírita melhores do que quando aqui chegamos. Que Deus, que Jesus amado, que os benfeitores possam iluminar o nosso companheiro Rafael, que tem a tarefa de trazer a mensagem dessa noite. E que todos nós possamos estar com as nossas mentes, com os nossos corações, em boa sintonia, em boas vibrações, para que possamos receber tudo aquilo que necessitamos nessa noite. Em teu nome, amado Pai, em nome do Mestre Jesus e do benfeitor dessa reunião, é que damos como iniciada a palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Companheiro Rafael, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, sinta-se abraçado e acolhido por todos nós. Que você possa estar recebendo as melhores vibrações dos nossos corações. Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Muito obrigado pela acolhida. Eu confesso que eu gostaria de estar presente aí com vocês, mas a vida nos coloca em determinadas situações que, às vezes, o que a gente gostaria, nós não conseguimos. Eu peço desculpas por não poder abraçar cada um, cumprimentar, desejar de corpo presente as melhores vibrações, mas tenham certeza que, mesmo de longe, eu peço a Jesus, o amigo de todas as horas, rogo aos nossos benfeitores espirituais que possam envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Rezam as lendas da espiritualidade que nós sabemos que no mês de dezembro Jesus se aproxima mais da psicosfera da Terra, por ocasião das comemorações do seu natalício, e nós podemos sentir as vibrações do seu amor, a sua presença no meio de nós. Então, que essas dulçurosas vibrações do Natal possam desde já, nós aí, ainda no início do mês de dezembro, sentir a presença de Jesus, comemorar a presença de Jesus e moldar nossas vidas ao sabor do Evangelho. Porque, apesar das dificuldades, apesar dos dissabores que ainda nós temos na vida, ele veio. Ele veio para nos trazer a sua paz, para encher a nossa alma de esperança. Muito boa noite. O nosso tema desta ocasião, a Rogéria, eu acho que caprichou no meu tema, porque ela nos pediu falar sobre evangelização espírita, se seria um dever ou um processo de livre escolha. E para falar desse tema, eu me lembro muito da minha estada junto de José Raul Teixeira, porque nas conversas, nos colóquios mais íntimos, na reunião de mediúnica que eu pude estar ao seu lado já há algum tempo, ele tem me confidenciado alguns detalhes que eu quero repartir com vocês na noite de hoje. E uma vez, Raul nos contou a seguinte coisa, que se uma casa espírita só tivesse espaço e tempo para ter uma única reunião e tivesse que escolher entre um trabalho mediúnico e o trabalho de evangelização, que nós escolhêssemos o trabalho de evangelização. E ele disse aquilo intuído pelos benfeitores espirituais, porque nós estamos no mundo para nos evangelizar.
e para evangelizar nossos filhos, evangelizar aqueles que entram na nossa casa espírita. O processo de evangelizar, pensem, evangelizar é um verbo, e o verbo quer dizer ação. A ação de trazer Jesus e o Evangelho para as nossas vidas. Então, buscando aí a inspiração em José Raul Teixeira, eu poderia responder, sem a pretensão de ser dono de verdade, que evangelização não é livre escolha, mas é um dever de todos nós. É um dever e uma responsabilidade do pai para com o seu filho, daquele que está mais à frente para com aquele que está caminhando mais atrás. É uma responsabilidade de todos nós, que somos espíritos que caminhamos de mãos dadas ao sublime passo de Jesus. Mas muitos poderiam perguntar assim: ah, Rafael, mas eu tenho meu filho dentro da minha casa, minha filha, será que eu preciso necessariamente levar na evangelização? Isso precisa ser aquela coisa forçada, não poderia ser livre escolha? E eu quero responder para vocês agora valendo-se da minha filha, que está aqui do meu lado. Porque enquanto eu falo, ela fica me rodeando. A Clarinha, que muitos de vocês já conhecem. A Clarinha com 4 meses de idade. É essa mesma idade, gente. Ela já foi na sua primeira Comerge. E só não retornou ainda porque nossas 2 últimas Comerge foram de forma virtual. Mas ela participou da forma como foi possível. Lá com a tia Tainá, as músicas, os desenhos, as dinâmicas. E eu tenho feito questão de levá-la na nossa evangelização aqui na Sociedade Espírita Fraternidade. Por quê? Porque nós somos espíritos velhos. O corpo pode ser jovem. O meu já não tão jovem mais, tá, gente? Mas quando olho para minha filha, um espírito antigo num corpo jovem, que precisa receber as lições de Jesus nesse processo de aformoseamento do seu espírito. Eu tenho o dever de levá-la na evangelização espírita. Ah, mas se ela não quiser ir, bom, se ela não quiser ir, eu não vou precisar entrar em contendas, fazer aquele processo que muitas vezes é permeado aí de ataques ou de brigas dentro de casa. Eu vou envolver essa criança, vou envolver essa filha para que nós possamos levá-la. E eu tenho aqui uma dinâmica com a minha filha que costuma funcionar, porque ela gosta de me pedir surpresas. Ela ainda troca o R pelo L. Papai, tem surpresa? Eu falo, tem, minha filha. Mas primeiro nós temos que ir na evangelização. E ela vai. Papai, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos na evangelização, minha filha. Depois nós vamos ver o filme da Frozen. E ela adora Frozen. E canta aquelas músicas todas. E fica fazendo o balé aqui dentro de casa. Então nós podemos eleger os meios necessários para levar essa criança na evangelização. Porque não é uma livre escolha. É um dever nosso. Eu me recordo de quando eu era pequeno, aí no interior do estado, na cidade de Itapiruna. A minha mãe, Dona Selenes, fez o melhor para mim. À época ela era católica. Nunca deixou de me levar no catecismo. E eu aprendi as lições da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento. Eu aprendi com muitos padres que me ensinaram muitas coisas. Quando me tornei adulto, tornei-me espírita. Minha mãe não queria de início que eu me tornasse espírita. Aí foi uma livre escolha minha. Onde eu estou querendo chegar? Que enquanto a Clarinha estiver comigo, e Raul tem uma frase que eu acho assim fantástica. Enquanto comer do meu feijão, vai rezar conforme a nossa lição. A nossa não, a lição de Jesus. Vai na evangelização. Depois que crescer, tiver a sua vida, tiver, assim, as suas oportunidades, se quiser se tornar católica, protestante, se quiser ser judia, se quiser ser zen budista, aí é livre escolha dela. Mas, enquanto estiver comigo, eu tenho esse dever de levá-la na evangelização espírita, porque hoje é a doutrina que me abraça o coração, é a doutrina que me faz ver Jesus, que me faz enxergar valores que nós entendemos serem os valores necessários
para o nosso crescimento. Eu quero dar uma boa noite porque eu não consigo ver vocês aí no salão. Eu olho aqui num processo de... olho para mim mesmo, mas eu consigo ver algumas pessoas que estão aqui no nosso chat. Muito boa noite, Ana Lúcia Saluto. Muito boa noite, Márcia Moraes. Minha querida Maria Lúcia Teixeira Figueiredo. Muito boa noite, Maria Aparecida Della Torres. Maria Diná Costa. E vamos que vamos, gente. E por que evangelizar? Por que educar? Há uma resposta no Livro dos Espíritos que eu acho fantástica. E depois, se vocês quiserem abrir o Livro dos Espíritos ou deixar para fazê-lo em casa. Oh, que coisa boa! Agora eu estou vendo vocês. Então aí, ó, um tchau para vocês. E no carnaval, na segunda-feira de carnaval, quando eu estarei na Comerge, eu vou estar nesse salão, onde a minha avó, Dona Tunica, já participou, já esteve nas atividades, e faço questão de abraçar todos vocês. Com máscara, sem máscara, porque a gente precisa estabelecer esses laços da fraternidade. Mas vamos voltar aqui. Por que educar? Há uma questão do Livro dos Espíritos que é fantástica. É a questão 685A do Livro dos Espíritos, uma nota de Kardec. Porque as questões do Livro dos Espíritos, elas compõem-se de perguntas elaboradas por Kardec, respostas formuladas pelos Espíritos. E algumas vezes Kardec faz algumas anotações abaixo da lavra dele. E olha o que ele escreve. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem a qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. A educação é a chave para os intrincados problemas do mundo. Hoje nós vemos as pessoas querendo resolver os efeitos, porque a gente olha o problema e quer resolver, mas nós precisamos remontar às causas. E onde estão as causas? No ser humano. Porque é o ser humano que corrompe, é o ser humano que rouba, é o ser humano que briga, é o ser humano que está por trás do mal feito. E como que a gente corrige? Ah, vamos prender todo mundo. Ah, vamos corrigir a sociedade num golpe de mágica. Não é assim, gente. Por isso a doutrina espírita e Allan Kardec, que foi um educador, prezou pela educação. Porque a educação sai da corrigenda nos efeitos e volta às causas. O ser humano, que precisa ser educado. E, sobretudo, ele precisa ser evangelizado. E complementa Allan Kardec dizendo: não me refiro à educação intelectual, mas à educação moral. Estava Allan Kardec dizendo que a gente não precisa fomentar a educação intelectual? Não é isso. A educação intelectual é importante. É importante que nós passemos pelo colégio, façamos um curso universitário dentro das possibilidades de cada um. Se quiser fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tudo isso é importante. Quanto mais conhecimento, nós lemos lá no Livro dos Espíritos também que o conhecimento intelectual, ele fomenta o conhecimento moral, o progresso moral. Mas nos dias de hoje, se a gente parar para pensar, além desse progresso intelectual, nós precisamos de um progresso moral. E, para tanto, Allan Kardec nos diz que nós precisamos de uma educação moral. Não uma educação moral pelos livros, mas uma educação que consiste na arte de formar caracteres. Aquela que cria os hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Olha o que nos disse o nosso codificador. Devo educar intelectualmente? Sim, mas devo me preocupar que o meu filho, os jovens da nossa sociedade, as nossas crianças, precisam de educação moral. E por que isso? Porque hoje nós temos PhDs, pessoas com alto tino da intelectualidade, mas que são incapazes de entender que há pessoa passando fome. São incapazes de compreender a dor que granjeia ao lado. São incapazes de ter sensibilidade com o sofrimento dentro da própria família. São jovens que saem na rua e, às vezes, estou me referindo a um fato passado, atiram fogo num índio. Nós precisamos de educação moral.
E educação moral com um processo de evangelização. Trazer Jesus para a vida das pessoas. Porque quando nós conhecemos Jesus, nos diz o apóstolo Paulo, aquele que conhece Jesus, aquele que medita no evangelho de Jesus, se faz nova criatura. O processo, então, de evangelização, como nos diz Bezerra de Menezes, nessa leitura introdutória que foi trazida pela Rogéria, é esse sol nas almas, é esse desabrochar de valores que nós precisamos desenvolver nas nossas crianças, para que nós tenhamos uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com menos brigas, menos rixas. E quando a gente olha hoje para o tecido social, vamos imaginar o que se passa no mundo hoje. Guerra na Ucrânia, um país que invade o outro. Vocês acham que o Putin tem ausência de educação intelectual? Ele tem bastante. E educação moral? Será que ele tem os devidos valores? Eu não estou fazendo julgamento, eu estou trazendo a guisa da gente perceber o que nos falta hoje. Se ele tivesse mais amor pelas pessoas, mais capacidade de dialogar, menos senso de egoísmo e de orgulho, ele não invadiria um outro país, matando mulheres, matando crianças. Então, o que nos falta hoje é moralidade. Hoje nós conseguimos ver que o homem é capaz de lançar sondas no espaço, que conseguem decifrar o território de Marte, saber os elementos que existem ali na crosta daquele planeta. Mas nós ainda poluímos os nossos rios, cuja água nós bebemos. Nós ainda destruímos as nossas florestas, aquecendo cada vez mais o nosso planeta. Nós ainda brigamos por conta de eleição. Esse último processo eleitoral e o penúltimo de 2018 deu conta de que a gente precisa de educação moral. Porque se eu votar do lado A, se eu votar do lado B, nós somos irmãos. Nós não somos adversários. As pessoas pensam de um jeito, as pessoas pensam de outro jeito, as pessoas têm a sua singularidade, mas nós temos uma centralidade chamada amor. E eu vi um post nas redes sociais que eu achei fantástico. É preciso amar as pessoas como se não houvessem eleições. E nós poderíamos dizer mais, é preciso amar as pessoas como se não existissem religiões diferentes, cor de pele diferente, porque nós somos todos filhos de Deus. Mas, para tanto, a gente precisa nos educar moralmente, nos evangelizar, entender que nós estamos no mundo num compromisso de amor, num compromisso de fraternidade, num compromisso de olhar o outro ser humano e entender: ele é filho de Deus. E eu gosto dele, ou vou procurar me aproximar dele do jeito que ele é, entendendo os seus valores, entendendo a sua forma de portar no mundo. Porque hoje, ao nos aproximar de uma pessoa, a gente primeiro quer saber qual a religião dele. Que importa a religião dele? Para qual time ele torce? Que importa o time para o qual ele torce? E mais recentemente, em quem ele votou? Em que importa em quem que ele votou? Nós somos irmãos. E por ocasião do Natal, eu olho para mim mesmo, porque quando eu estou falando, eu não estou falando para vocês, também para vocês. Eu estou falando para mim. No espelho da minha casa, Rafael, evangelizar. Evangelizar para saber lidar com o seu vizinho. Evangelizar para quando passar pelo porteiro ele não se tornar um invisível. Evangelizar para quando passar pelo meio da rua você não achar que ele é um vagabundo. Pode até ter vícios, mas eu também tenho. Evangelizar para que eu consiga me aproximar do comportamento de Jesus. Porque se evangelizar, a ação de trazer o evangelho, e o evangelho é personificado por Jesus, é eu começar a agir à semelhança de Jesus. Essa é a proposta. Eu tenho conversado com muitos corações nesse final de ano e tenho sentido a necessidade dos sorrisos, dos abraços,
do perdão, da aproximação, a necessidade da gente amar mais e deixar as picuinhas de lado. Mas, para tanto, eu vou precisar me evangelizar e passar esses valores para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a geração futura. Porque nós estamos construindo um mundo futuro, um mundo no qual nós reencarnaremos. Há pessoas que pensam, mas deixa eu gozar agora, porque o mundo futuro, eu não estarei nele. E eu pergunto, será? E deixo a pessoa com a pulga atrás da orelha. Quando eu falo, por exemplo, na questão climática, mas quando a Terra estiver aquecida, ou quando a Terra já não tiver água mais, eu não estarei aqui. E eu abro lá aquele texto do Êxodo, lá no capítulo 20, quando fala dos 10 mandamentos, de que Deus amará aqueles que seguem o seu mandamento e punirá, aqui numa mensagem metafórica, na terceira e na quarta geração. Quem é a terceira e a quarta geração de nós mesmos? Se não nós que fomos os nossos bisavós, os nossos tataravós renascendo. É porque no próprio Velho Testamento já está assentado a proposta da reencarnação. O mundo futuro nós herdaremos. Não porque Deus nos pune, porque Deus ama, mas é porque nós construímos agora as relações do futuro. Então, se nós não nos evangelizarmos e evangelizarmos as nossas crianças, teremos relações cada vez mais esgarçadas, pessoas se odiando por picuinhas, quando em verdade Jesus nos ensinou, está lá em João, capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. E também no Evangelho de João, que é o Evangelho espiritual. Agora no capítulo 13, versículo 35, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Evangelizar é preciso. É preciso plantar novas sementes, buscando novas florações, porque essas florações vão colorir o mundo em que nós estaremos. Eu vejo muitas pessoas falando em transição planetária. Aliás, esse é o tema mais falado nas nossas palestras espíritas. Muitos corações nos pedem, fale sobre transição planetária. E agora eu tenho falado da seguinte forma: toda transição planetária é uma transição pessoal. Porque se eu não me evangelizar, ajudar na evangelização do mundo, se o mundo não transita, é porque eu ainda não transitei. Porque o processo global, ele faz parte, compreende os processos individuais. Questão 41 do Livro dos Espíritos. Deus evolui os mundos assim como evolui os homens. E para que um aconteça, o outro precisa acompanhar. Está nas nossas mãos. Está dentro das possibilidades de cada um de nós nos renovarmos e ajudar na renovação das pessoas. Eu me recordo, um dia, saindo da Sociedade Espírita Fraternidade, um bairro afastado aqui em Niterói, o bairro de São Domingos, um lugar escuro, perto ali da Cantareira. E eu andava, quando duas crianças vieram, uma colocou a mão num bolso, outra colocou a mão no outro bolso, e eu pensei, deu ruim, vou ser assaltado. Quando eles olharam para mim, e eles me conheceram, e disseram assim, você é lá da casa do tio Raul. Eu falei, sou sim, você eu não posso assaltar. E por quê? Porque lá na casa do tio Raul a gente recebe comida, a gente recebe roupa, lá nós somos amados, então nós fizemos um trato. Todo mundo que for de lá, a gente não assalta. E eu respondi assim para eles, mas vocês só não assaltam os que são de lá? É, tio, porque a vida está muito difícil, a gente precisa comer. E eu me dei conta, já começaram por não assaltar uns. Dia chegará em que eles não assaltarão todos, mas eu parei e conversei com eles. Bom, mas vocês aprenderam que não deve assaltar ninguém, não é mesmo? É isso mesmo, tio. Bom, nós estamos indo. E eu pensei, a semente está plantada. Se não florescer hoje, ela florescerá a contento
no futuro. E foi pensando nisso que no ano de 88, 20 de março de 1988, o professor José Raul Teixeira, junto com alguns amigos aqui da cidade de Niterói, resolveu abrir o Remanso Fraterno. Porque nós acreditamos na evangelização. Nós acreditamos que para modificar o mundo não é só tarefa da fala, não é só aquela coisa da gente ficar brigando por ideologia, mas é uma coisa que demanda ação. São poucas crianças. Hoje, por volta de 250 crianças que recebem no nosso Remanso Fraterno aqui em Niterói o alimento, a dignidade, a escola conforme os padrões do mundo, e no final de semana os nossos tios da Sociedade Espírita Fraternidade vão até lá para evangelizar. Elas ouvem falar de Jesus, de lei de causa e efeito, recebem as aulas da evangelização, porque a gente sabe, a criança que está lá, ela é o projeto de um mundo melhor, de um cidadão melhor. E um dia, perguntaram a Raul Teixeira assim, você não acha que está fazendo muito pouco? São 250 crianças, tão somente. E Raul respondeu, são 250 crianças que não estão cheirando cola, que não estão no sinal jogando bolinha. São 250 crianças que não são aviãozinhos do tráfico. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então agora eu estou me direcionando a cada pai presente, a cada avô, porque ser avô é ser pai duas vezes. Eu estou falando comigo mesmo. Vamos evangelizar. Porque nós temos um compromisso com aqueles que Deus nos confiou. Assim como nossas mães, nossos pais, um dia nos evangelizaram. Porque quem está dentro da minha casa hoje, eu não sei. Dona Maria João de Deus teve Chico Xavier dentro da sua casa. E ela evangelizou. Mas também Clara Hitler teve Hitler dentro da sua casa. E quando a gente lê a biografia de Dona Clara, era claro o nome da mãe de Hitler, ela evangelizou o seu filho dentro das suas possibilidades. Esse não foi tão bem assim, mas nós sabemos igualmente que quando a mãe faz a sua parte, o resultado está nas mãos de Deus. E muitos poderiam perguntar, Rafael, mas não deu certo o que a mãe de Hitler fez. Nós sabemos, ele poderia ter sido ainda pior. Nós não conseguimos aquilatar os resultados, porque o que a gente consegue aquilatar é apenas uma pequena parte. Evangelizar é preciso. Evangelizar é o futuro não só do movimento espírita, mas é o futuro da nossa sociedade. Nós estamos formando não só o orador espírita, não só o médium espírita, mas o engenheiro que não vai fazer obra superfaturada. O médico que vai olhar no olho do paciente e não vai ficar só se preocupando se está recebendo a mais ou a menos. Nós vamos formar a classe dos políticos que vão respeitar o erário. Tudo isso começa dentro da nossa casa. Porque evangelizar é formar caracteres, é desenvolver o aspecto moral. E agora eu quero caminhar um pouco para a ciência do mundo, porque nós temos um grande professor nascido no Paraná, radicado na cidade de São Paulo, professor da Pontifícia Universidade Católica. O nome dele é Mário Sérgio Cortella, que eu tenho certeza que muitos de vocês o conhecem. Que ele diz que para o século XXI existem alguns valores que são inadiáveis. E eu quero falar sobre esses valores, para que nós compreendamos que só chegamos a esses valores educando e mais evangelizando. O primeiro valor, integridade. O que é ser íntegro? É ser honesto, é ser correto. É entender que o que é meu, o que não é meu, não é meu. Eu não posso ficar com nada que me pertence. Mas estão todos fazendo. Bom, isso é o problema dos outros. Nos fala André Luiz na obra Ação e Reação das
expiações coletivas. O que são as expiações coletivas? É quando todos estão fazendo juntos e retornam todos para arcar com as consequências juntos. O nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com a integridade. E o que é ser íntegro? Para que fique mais fácil para vocês, é responder 3 perguntas. E esse raciocínio é do professor Mário Sérgio Cortella, um grande educador. Eu quero, porque muitas coisas eu quero. Eu posso querer ter mais dinheiro. Eu posso querer, dentro de uma relação marital já constituída, ver uma mulher bonita. Ah, mas eu queria aquela mulher. Primeira pergunta, eu quero. E a segunda pergunta, eu posso? Bom, eu até posso, porque eu estou numa condição, numa empresa pública, que eu posso fazer e ninguém vai ver. Eu posso assinar um documento aqui, agir à escondida ali. Eu posso. A minha esposa não vai ficar sabendo, que vai ser no final de semana, às escondidas. Mas existe uma terceira pergunta. Eu devo? Será que eu devo ser infiel? Será que eu devo ficar com aquilo que não é meu? Será que eu devo agir conforme a manada ou o meu compromisso é com aquele que me criou? Então, ser íntegro é quando eu respondo afirmativamente a essas 3 perguntas. Se eu quero, se eu posso e se eu devo. Se as 3 forem sim, eu estou sendo íntegro. Se uma das 3 forem não, não é bom agir assim. Não é correto agir assim. Eu não estou sendo íntegro. E daí a gente lembra da proposta de Paulo na Epístola aos Coríntios. Primeira epístola, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ser íntegro é entender que muitas coisas me estão franqueadas, mas eu só serei íntegro se mesmo elas me estando franqueadas, eu agir dentro daquilo que me é correto, dentro daquilo que convém à sã doutrina. Segundo valor inadiável, conforme Mário Sérgio Cortella, sinceridade. E sinceridade, muitos corações acham que a ser sincero é falar verdade. Se alguém me pergunta alguma coisa e eu respondo de acordo com a verdade, eu estou sendo sincero. Bom, ser sincero é também isso, mas é mais. Porque a palavra sinceridade, ela vem do latim. Sine, cera, ou seja, um prefixo, sine, que quer dizer sem, cera, cera. Lembrem-se da cera da abelha. Então, a pessoa sincera é aquela que não sincera. Vou aqui buscar o auxílio dos mais antigos, quando a gente tinha aquelas casas de taco, que a gente passava a cera, que ficava tudo brilhando, tudo bonito, a gente recebia visita. Ah, não pisa aí não, hein? Porque eu passei cera hoje, e depois da cera vinha com aquele aspirador para lustrar bem. Ser sincero é ser autêntico, original, não passar cera, porque quando a gente passa cera, a gente está disfarçando a real intenção. E lá pelo século XVIII, os marceneiros usavam-se de um artifício que era bem peculiar, porque eles faziam os móveis, pensem numa cadeira, quando eles erravam uma beiradinha com um formão, eles pegavam a cera da abelha, colocavam naquela beiradinha e o cliente, quando vinha comprar, achava que o móvel estava lindo, estava perfeito, mas ele tinha um defeito. E o cliente não via o defeito e comprava como se fosse 0 bala, se estivesse novinho e intocável. Ser sincero é admitir os defeitos, admitir os equívocos. Rogério, eu errei com você, você me perdoa? Eu não deveria ter agido dessa forma. Posso consertar? Eu não preciso me encerar, utilizar-me de máscaras, ser aquela pessoa camaleônica, porque agora eu ajo de um jeito porque eu preciso agradar a Beltrano, e depois eu ajo de outro jeito porque eu preciso agradar a Cicrano. E quem é o Rafael? É aquele que age por conveniências. É aquele que age sem ter a devida autenticidade. Um valor inadiável, ser sincero.
Saber dizer sim, sim, saber dizer não, não. Mas fulano não vai gostar de mim. O problema é quando eu não gosto. Se o outro não gosta, o problema está com ele. Terceiro valor inadiável dentro daquilo que a evangelização pode nos trazer, o valor da humildade. Como nós precisamos de humildade nos dias atuais. Nós, e eu estou me inserindo, temos nos tornado tão metidos, como se diz aí no interior, porque a gente se acha a última Coca-Cola do deserto, ou a última bolacha do biscoito, do pacote. Eu sempre falo melhor. As minhas coisas são melhores, são mais bonitas, e eu esqueço que eu devo ser humilde, que eu não sou melhor que ninguém, que eu não sei mais do que ninguém. Aquele que foi o mestre de todos passou pelo mundo e disse que não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Nada obstante as aves do céu tivessem o seu ninho e os lobos tivessem os seus covis. Somos nós que queremos dar carteiradas nas pessoas. Você sabe com quem está falando? Eu sou o presidente da Casa Espírita. Mas é um trabalhador como todos os outros. Você sabe com quem está falando? Eu sou o médium que recebo o guia da casa. Mas não é o médium que escolhe o espírito que vai falar, é o espírito que escolhe o médium. Dizia Chico Xavier que o telefone toca de lá para cá. Como nos falta humildade. E às vezes, no cotidiano, eu sou desembargador. Mas quando desencarnar, o túmulo nivela todo mundo. Pode ter um túmulo de cerâmica, um túmulo empombado, mas o lugar para onde vai não é comprado por ouro, por ações, por dinheiro. É um lugar consciencial, de acordo com os valores que nós temos na alma. Precisamos ensinar isso para as crianças, porque vemos crianças que já tratam umas às outras como se fossem melhores. E às vezes já com preconceitos por conta de religião, por conta de cor da pele. Precisamos relembrar a própria etimologia da palavra humus, ou seja, a substância que forma o chão. E por que humus? Nós estamos vinculados ao mesmo chão. E humus também forma a palavra humanidade. Nós somos seres humanos. Não existem castas entre nós. Castas existem lá na Índia, onde nós temos os brahmanes e nós temos os párias ou os dalites. Mas a doutrina espírita nos diz da rainha que volta em O Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém mais cumpre as minhas ordens, porque você era rainha aqui na Terra. Agora, você é um ser espiritual igual a todos os outros. Humildade. E o professor Sérgio Cortella me ensinou uma das coisas que eu acho fantástica. Quando alguém vier e te perguntar, você sabe com quem está falando? Pergunte para ele, você tem um tempo para eu te explicar? E se a pessoa disser que tem um tempo, responda, nós estamos num universo, e há quem diga multiversos, e hoje já existe até o metaverso, que é o universo da informática. Mas nós estamos num universo com cerca de 2 trilhões de galáxias. E se Deus segue criando, já deve ter mais. É onde a ciência conseguiu chegar. Dentro dessas 2 trilhões de galáxias, existem cerca de 100 a 400 bilhões de sóis. Um desses sóis é o nosso Sol. Uma estrelinha de quinta grandeza. Observem, quinta grandeza, pequenininha. Ao redor do qual giram 9 planetinhas. 9 não, porque o 9º planeta, chamado Plutão, foi rebaixado, igual o Botafogo. E eu sou Botafogo. A categoria de planeta anão. Giram 8 planetas. Um deles, dos menores, tá, gente? O menorzinho. Não é o menor de todos, mas está entre os menores. Chama-se planeta Terra. Que agora, no último mês, chegamos à ordem de 8 bilhões de pessoas. Você é um entre 8 bilhões de pessoas. Num sistema solar com 8 planetinhas que gera ao redor de um pequeno Sol, no meio de 100 a 400 bilhões de estrelas, em 2 trilhões de galáxias.
É ou não é para ser humilde? É ou não é para baixar o facho, como me dizia o meu avô Sebastião Leite Amorim? Todas as vezes que a gente querer crescer, é bom lembrar de uma experiência que Emmanuel proporcionou a Chico Xavier. Porque Chico perguntou: Emmanuel, eu não entendo Deus, porque a gente lê no Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Chico, deite aí na cama, eu vou te desdobrar. E desdobrou. E ele foi subindo com Chico. Passou da superfície da Terra e ele começou a ver os planetas, começou a ver as nebulosas. E chegou num determinado momento, Chico ficou com medo. E Emmanuel, tá com medo, Chico? Não, tô com medo não. É porque eu me lembrei que essa hora eu costumo tomar o meu cafezinho e o meu pão com queijo. É, Chico, você tá com medo sim. Nós vamos voltar. Olhe para frente. Até onde você conseguiu ver é Deus. E mesmo onde você não conseguiu ver, é Deus também. Nós precisamos baixar o facho e ser humildes. Quarto valor inadiável, pluralidade. E o que é pluralidade? No mundo existem países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. No mundo existe o católico, o protestante, o ateu. Existe o branco, existe o negro, existe o homossexual, o heterossexual. E existe também o transexual, que está descrito sobre outros nomes na própria literatura espírita. No mundo existe aquele que vota na direita, aquele que vota na esquerda. Para quê? Para cada um se colocar num círculo e brigar com outro círculo? Não. Para a gente entender que ao invés de muros, a gente precisa construir pontes. E já pensou se nos canteiros do mundo só existissem rosas? Faltariam os crisântemos. Faltariam as tulipas. A beleza está na pluralidade, então precisamos ensinar para os nossos filhos. As pessoas são diferentes. E as nossas diferenças fazem a diferença. Porque se eu ensinar para um filho meu que o espiritismo é o concurso, ele pode ver alguém que professa a religião africana e tampar uma pedra. E indiretamente o responsável sou eu. Porque ao invés de ensinar o valor da pluralidade, da diversidade, eu tenho ensinado que o meu é melhor. E ainda essa semana nós vimos, eu vi ontem no Fantástico, que se queimou uma estátua de uma mãe de santo. Por quê? Porque a religião é diferente. Precisamos trazer isso para as nossas crianças. E o quinto valor inadiável chama-se solidariedade. Solidariedade vem da palavra sólido, porque aquele que é solidário jamais será solitário. Eu costumo andar com a Clara na rua e sempre que alguém estende uma mão, eu falo assim com ela: olhe, minha filha, para aquela pessoa. Por que, papai? Ela é seu irmão. Papai, tá suja essa pessoa. É, minha filha, é porque ela não tem uma casinha boa igual a sua. Não tem um chuveiro bom igual o seu. Por que, papai? Porque no mundo, minha filha, nós temos tantas pessoas com necessidades. E para quê, papai? Para que a gente possa entender que nós somos parte de uma grande família. E às vezes, eu tiro R$2. R$2 não dá para nada, gente. R$2 você não toma nem um Guaravita aqui em Niterói. E dou na mãozinha dela: minha filha, vai lá e dá, minha filha. E deixa ela dar com a mãozinha dela. Papai, para que esse dinheiro? Ah, minha filha, ele pode querer tomar alguma coisa. É, papai, será que ele está com fome? Muitos têm fome. Nós precisamos passar esses valores. Porque Kardec nos ensinou que não é fora da igreja, mas é fora da caridade, fora da solidariedade. Às vezes eu abro, a Gabriele, o armário dela aqui em Niterói: minha filha, você já viu quanta roupa? Ah, papai, mas eu gosto de todas. Eu gosto desse vestido porque tem uma bolinha. Eu gosto desse porque é rosa, e ela adora rosa. Eu gosto dessa boneca. Minha filha, já pensou que tantas pessoas não têm uma roupa igual à sua? Uma boneca igual à sua? Ah, papai,
Então, vamos dar para a criança pobrezinha? Eu falei, minha filha, não vamos chamar de pobrezinha, porque todos nós somos necessitados. Vamos dar para aquela que hoje tem mais necessidade que nós. Nós precisamos passar esse valor. Nós precisamos devolver a solidariedade ao mundo. Nós precisamos entender que nós estamos de mãos dadas, porque um dia pode ser eu que esteja no meio do caminho, com a mão estendida, dependendo da solidariedade de alguém. Eu sempre que vejo aquele programa da Fraternidade Sem Fronteiras, e muitos poderiam dizer, por que olhar só para a África? Mas a Fraternidade Sem Fronteiras cuida da África, cuida do Brasil, porque é um programa para ressignificar os nossos próprios propósitos. Quem tem fome tem pressa, quem está sem roupa tem pressa. Nós precisamos, então, volver a esse propósito de nos ajudar mais. Não apenas dando coisas, mas dando de nós. Quantos são aqueles corações que precisam de um sorriso, de um abraço? Se a minha tia Lena estiver aí no salão, eu não sei. Eu estou vendo aqui a dona Maria. E talvez do lado dela esteja a minha tia Lena. Não entra uma pessoa na sua mercearia, no seu bar, que ela não dê um sorriso, que ela não converse com a pessoa. Isso é solidariedade. Às vezes a pessoa chega naquele dia, eu vou me suicidar hoje porque eu não aguento mais a vida. E ao receber um bom dia, ao conversar com alguém, o mundo tem jeito. Precisamos evangelizar para isso, para que os nossos filhos, que são espíritos velhos, possam receber semeadura nova para poder modificar o mundo. E porque é Natal, eu quero terminar com Jesus, o grande evangelizador, o grande semeador. Lembrando daquele dia, quando ele começou a escolher os seus apóstolos. Está lá no capítulo 5 de Lucas, quando Simão Pedro, André, passaram a noite inteira jogando suas redes, jogavam de um lado, jogavam de outro lado, não pescaram nada. Já era de manhã, eles se aproximavam da praia de Cafarnaum. Imagine um pescador quando não pesca. Ele não vende, ele não tem dinheiro para comprar sua comida, para alimentar os seus filhos, e eis que aparece um nazareno, característico pelos cabelos compridos, a barba hirsuta, aqueles 2 olhos verdes da cor do próprio mar, e diz a Simão Pedro, volte, jogue as redes novamente. Mas, homem, porque ainda era homem, eu joguei as redes a noite inteira, seja para um lado, seja para o outro. E você chega aqui agora e me pede para jogar novamente? Volte, jogue mais uma vez, eu estou te pedindo. E o barco volta para aquele mar, e Simão Pedro joga as suas redes, ele e o seu irmão André. E quando as redes voltam, estava cheia de peixes. Narra o evangelista Lucas que era tanto peixe que a barca quase afundou. E ele chama outro barco no qual estava João e o seu irmão Tiago, que também jogam as redes e elas voltam cheias de peixes. Aproximando-se da praia, eis que aquele homem que era Jesus diz a Simão Pedro, a partir de hoje, tu não mais pescarás apenas peixes, porque eu te convido a pescar almas. Simão Pedro atira-se aos seus pés e lhe diz, eu não sou digno, porque o nosso povo espera um Messias. Deve ser você. Sim, sou eu. Venha após mim. Eu não sou digno. Mas Simão Pedro se levantou e foi. Evangelizar é jogar redes. Às vezes a gente joga uma vez, joga 2 vezes, joga uma noite inteira, mas Jesus nos pede, jogue uma vez mais. Eu estou pedindo. Às vezes estamos cansados daquele filho ingrato, um filho que às vezes nos bate o rosto. Ofereça a outra face, a face do entendimento. Às vezes é aquela criança viciosa que desde nova parece ter pendores desacisados, mas se nasceu no nosso lar, é porque
Jesus está nos pedindo, jogue a rede. Mas eu já joguei a noite inteira, Senhor. Jogue mais uma vez. Porque agora você está no mundo para pescar almas. Essa é a tarefa do evangelizador. Jogar as redes dentro de casa. Porque nós não sabemos quem são os nossos filhos. Como dizia Gibran, Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos da ânsia da vida por si próprias. Vêm através de vós, mas não são vossos. É porque são filhos de Deus. São os antigos déspotas, são os antigos tiranos, ou são os antigos benfeitores da humanidade, que Deus coloca dentro do nosso lar, para nós não desistirmos. E mesmo tendo passado uma vida, 50 anos, está aquela mãe cansada, com 70, e Jesus pede, jogue as redes. O filho já está na prisão, jogue as redes, porque um dia ela vai voltar. E nós que estamos na casa espírita, quantas são as crianças que chegam? Crianças com fome, mas crianças com fome espiritual. Porque cada evangelizador com Jesus não tem medo de criança, não tem medo de cara feia, não tem medo de circunstância aziaga. Está na casa espírita, no tempo, no modo aprazado, está na Comeg, está falando na hora da palestra, porque todas as vezes que a gente fala, propõe uma dinâmica, faz uma Comeg, é Jesus nos pedindo para jogar as redes, e a gente joga. Se voltar vazia, a gente joga novamente, porque nós estamos no mundo para amar. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Feliz Natal, Dona Maria, Rogéria, minha tia Lena, a todos vocês que estão aí no salão. Eu vejo lá no final do salão um homem em pé de camisa azul aqui na minha direita. Feliz Natal para você. Feliz Natal para todos vocês que eu gostaria de cumprimentar na mão aqui agora. E pensemos, evangelizar não é livre escolha, é um dever consciencial para com aquele que nos ama, sem nunca ter cobrado nada. Que ele permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Um beijo no coração de todos. E até segunda-feira de carnaval. Que assim seja. Abrego. Rafael, meu querido amigo, nós temos tanto a agradecer pelas lições dessa noite, o aprendizado que nós tivemos, o incentivo que nós tivemos, né? Acho que todos nós estamos muito motivados a nos evangelizarmos e a jogarmos as nossas redes, né? De forma incansável, não desistirmos nunca. Então, nós agradecemos imensamente a sua fala, a fala da noite. Agradecemos por essa oportunidade e rogamos ao Mestre Jesus que continue te iluminar, que continue a te fortalecer nessa tarefa abençoada, que é divulgar o seu evangelho de amor e de luz, a luz da doutrina espírita. Meus queridos companheiros, nós vamos dar aqui um aviso muito importante. Todos nós sabemos que a nossa casa, né, que toda instituição espírita, ela precisa se organizar de forma administrativa. E no dia 11 de dezembro, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a eleição da nossa diretoria, da diretoria da casa. Então, nós estamos aqui convocando, nós já fizemos o edital de convocação, afixamos no mural, nós estamos convocando todos os sócios efetivos do Centro Espírita Bom Jesus a comparecer. É muito importante que todos estejam presentes, para que a gente possa organizar administrativamente a nossa casa. E a eleição da diretoria,
é uma forma, né? Porque de 2 em 2 anos a gente precisa, né, estar renovando a nossa diretoria. Então, nós convidamos a todos, sócios efetivos, para que venham, participem da Assembleia e também se candidatem, né? Coloque o nome à disposição para abraçar, né, um cargo, que é muito importante essa tarefa de dirigir, de conduzir a instituição. Então, no dia 11 de dezembro, a primeira chamada será às 9 horas, e em segunda e última chamada às 9h30. Tá, meus irmãos? É muito importante a participação de vocês todos. Então, nós vamos encerrar a primeira parte da nossa reunião, fazendo a nossa prece, e depois, então, nós vamos passar para o nosso momento do passe. Deus, nosso Pai amado, Jesus, Mestre querido, agradecemos, Senhor, imensamente pelas lições dessa noite, lições, Senhor, que nos despertaram, lições que nos incentivaram, trazidas pelo nosso companheiro, pela fala do nosso companheiro Rafael. Que realmente, Senhor Jesus, todos nós possamos nos comprometer com essa tarefa fundamental em nossas vidas de espírito imortal. A tarefa de nós nos evangelizarmos e também, Senhor Jesus, trabalharmos e evangelizarmos por todos aqueles que temos contato, sejam os nossos filhos, os nossos amigos, que nós possamos, Senhor Jesus, sermos exemplo do Teu Evangelho onde quer que estejamos. Fortaleça-nos, Senhor Jesus, nesse propósito, que o Senhor possa estar suprindo a nossa fragilidade e as nossas limitações, para que possamos vencê-las e nos tornarmos seus servos fiéis. Rogamos, Mestre amado, o seu amparo para o nosso momento do passe. Que todos aqueles companheiros que estão na nossa casa espírita possam receber, através do passe, as energias salutares, para refazerem, Senhor, as suas forças físicas e as suas forças morais. E em Teu nome, Mestre Jesus, em nome do benfeitor espiritual da nossa casa e de nosso Deus, Pai e Criador, é que damos como encerrada a nossa primeira parte da nossa reunião, rogando, Mestre amado, a sua assistência amorosa e fraterna para o nosso momento do passe. Que assim seja, graças a Deus.